Amados irmãos e irmãs, hoje o nosso texto de estudo está em Sabedoria, capítulo 4, versículos de 7 a 20. Há um problema, porém, porque o justo morre prematuramente. A visão tradicional da retribuição era que o ímpio morre jovem e o justo é abençoado com uma idade avançada honorável. O autor, entretanto, ele observa que uma morte prematura não é nenhum mal para o justo. Por quê? Porque a velhice verdadeira, que é venerável, é a virtude. Na realidade, e como no exemplo de Enoque, Deus pode arrebatar o justo do mundo antes de sua hora, de preservá-lo, para preservá-lo da contaminação. Quanto ao justo, mesmo que morra antes da idade, ele gozará de um eterno repouso. A honra da velhice não provém, irmãos, de uma vida longa, e não se mede pelo número dos anos, mas é a sabedoria que faz, às vezes, dos cabelos brancos. É uma vida pura que se tem em conta de velhice. Ele agradou a Deus e foi por ele amado. Assim, Deus o transferiu do meio dos pecadores, onde vivia. Foi arrebatado para que a malícia não lhe corrompesse o sentimento, nem a astúcia lhe pervertesse a alma, porque a fascinação do vício atira um véu sobre a beleza moral, e o movimento das paixões mina uma alma ingênua. Tendo chegado rapidamente ao termo, percorreu uma longa carreira. Sua alma é agradável ao Senhor, e é por isso que ele retirou depressa do meio da perversidade. O livro da sabedoria, amados, recorda-nos que a verdadeira velhice veneranda não é somente a idade avançada, mas a sabedoria e uma existência pura, sem malícia. E se o Senhor chama para si os justos antes do tempo, é porque tem um desígnio de predileção para ele que nós conhecemos. A morte prematura de uma pessoa que nos é querida torna-se assim um convite para não nos delongarmos a viver de modo medíocre, mas atendermos depressa para a plenitude da vida. Na realidade, a vida verdadeira, a vida eterna, ela começa já neste mundo. Apesar da precariedade, das vicissitudes da história, a vida eterna, ela começa na medida em que nos abrirmos ao mistério de Deus e o acolhermos em nosso meio. Deus, ele é o Senhor da vida e é nele que vivemos, nele nos movemos e existimos. Deus é a verdadeira sabedoria que não envelhece, é a riqueza autêntica que não acaba, é a felicidade pela qual o coração de cada homem aspira profundamente. Somente Deus tem a vida em si, só Ele é a vida. A nossa vida é participada, concedida, e por isso o homem só pode alcançar a vida eterna, graças à particular relação que o Criador lhe permitiu ter consigo mesmo. Conforme o livro da sabedoria, portanto, a morte prematura de qualquer justo. Claro que não se trata de morte natural, é condenação dos injustos que a provocaram. Entendamos, porém, irmãos, esta provocação não precisa ser e quase nunca é direta. Em geral, os injustos não sujam as mãos em coisas pequenas, ao contrário, criam sistemas cuja honestidade
acaba se tornando a cruz onde o povo inteiro é crucificado. E agora? Cada morte de uma pessoa anônima do povo, vitimada por um sistema de sociedade que se alimenta de sacrifícios e por isso os exige, cada morte dessas é condenação do sistema inteiro, que produz continuamente a morte do povo, a fim de salvaguardar os privilégios dos poderosos. Mas, resistindo até o fim, a esperança do justo é o julgamento de Deus, que vai separar o justo do injusto e revelar finalmente a justiça e a injustiça, exaltando a primeira e aniquilando a segunda. Isso, à primeira vista, estaria reservada para o fim do mundo. Na realidade, porém, acontece no próprio desenvolvimento da história, sempre que a justiça triunfa sobre a injustiça. Os justos, quando forem prestar conta de seus pecados, aliás, os injustos, quando forem prestar conta de seus pecados, chegarão cheios de terror, e seus crimes os acusarão cara a cara.